Fala galera, tudo certo? Estamos mais uma vez aqui no podcast Direto ao Ponto. Isso mesmo, estamos hoje com Fábio e Ariela, dois especialistas na linha de liberação de crédito e imobiliário, correto? O mais famoso Home Equity. Eu quero que vocês expliquem para nós como funciona isso aí, como essa liberação que está sendo usada bastante. Então sejam bem-vindos vocês aqui no nosso podcast. Boa tarde, obrigado, Josias. Boa tarde, Josias, obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando esse produto aqui com vocês. Sim, eu acredito que hoje muita gente tenha falando sobre esse Home Equity, como funciona. Muitas vezes as pessoas às vezes têm um imóvel, estão procurando dinheiro no capital de giro, buscando capital de giro e às vezes não sabem que esse dinheiro pode estar dentro, tá com ele já. O produto crédito com garantia, ele tem várias finalidades. Sim. As pessoas acreditam hoje que o crédito com garantia é um produto mais para capital de giro. Mas não, ele é um produto que tu pode utilizar para outras finalidades, para fazer uma reforma na casa, para utilizar para liquidação de dívidas. Sim. O produto, ele, depois que tu capitaliza com ele, tu pode utilizar ele para outros fins. O capital de giro, na verdade, é para um cliente que ele já está mais estruturado, busca esse recurso. Sim, ele já tem um imóvel já, não, às vezes tem duas diferenças, né? O cliente vai comprar um imóvel, outro que ele já tem Home Equity, é tipo o cliente já tem um imóvel que quer pegar um capital de giro, correto? Ou não, é isso? Ele tem um imóvel, ele quer levantar um recurso sobre esse imóvel, correto. Tá? Dentro do nosso produto, esse imóvel, ele não precisa estar liquidado. Esse imóvel, ele pode ter um saldo devedor com outro banco. A gente liquida esse saldo devedor com outro banco e faz o crédito com garantia dando um troco para o cliente. Tá? Ele nasceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, a maioria das operações dos Estados Unidos, ela é referente ao Home Equity, tá? Daí que veio o nome, né? É um nome americano. Ele é diferente um pouquinho da questão da aquisição, tá? A aquisição é compra daí, né? Exatamente, compra. tu adquire. O Home Equity, ele se refere a um imóvel próprio, tá? Ele pode ser de terceiros? Pode, para utilização. Aí eu até fiz uma breve pesquisa aqui em relação à taxa de juros. Quais as vantagens de ter o Home Equity, né? Tu acha que é mais vantajoso do que o empresário ir lá no banco dele e tentar um capital de giro? Segundo a pesquisa, sim, tá? Peguei lá no Banco Central os dados. Por exemplo, assim, é muito mais fácil pegar o cheque especial. Mas hoje a média do cheque especial é 7,20%. Nossa, é alto. Para o empresário. E a gente está falando de uma taxa muito menor em relação ao Home Equity, né? Crédito pessoal, 5,40%. O próprio consignado público, 2,80%. Veículo, 2,12%. Cartão de crédito, nem se fala, 14,97%. Então, assim, a facilidade daqui a pouco de pegar um cheque especial está disponível. Mas se a gente for pegar assim, um capital de giro, a empresa tem lá uma rentabilidade média de 5% a 10%. Tu tomar um cheque especial aí de 7,20%, tua lucratividade ela vai lá para baixo. Sim. E aí a gente está falando de quanto a média, mais ou menos, Ariela? Uma taxa de juros aí. A gente vai ter taxa de juro para Home Equity a partir de 0,89. Sim, mas isso depende muito de cada cliente. Caso tem cliente com score, como é que funciona para a liberação? Tem gente que tem o score muito baixo, daí aumenta Sim, a taxa. Por isso que a gente usa esse termo a partir de, porque vai ser considerado tanto a tipologia de imóvel, a partir de um terreno, um imóvel comercial, um apartamento, vai depender da liquidez do imóvel. Entendi. E vai depender também do score do cliente, do risco da operação, de como ele está comprometido no mercado. Aí vai ser definida a taxa. Mas partindo dessas taxas que o Fábio me trouxe, a gente entende que até para um crédito rápido e fácil o cliente acessa, o crédito com garantia de imóvel, esses todos são créditos rápidos para te tomar. O crédito com garantia de imóvel, ele é um crédito longo. Ele tem um prazo de até 240 meses. É um crédito para quem... É um fôlego para o cliente. É um fôlego muito grande, numa taxa muito menor, para uma pessoa que vai abrir um negócio, vai fazer um investimento, que de repente investir numa franquia. Sim. Mas por que o pessoal tem essa dificuldade de entender isso aí, ou eles não conhecem? Porque o gerente, talvez, do banco não quer oferecer porque eles não têm ou não ganham comissão? Na verdade, ele é um produto que ele não traz uma rentabilidade para o banco a curto prazo. Ele precisa muito trabalho para rentabilizar para o banco, por isso que ele já é feito no canal externo. Hoje, a gente trabalha numa fintech que é especialista nesse produto. Nós trabalhamos especialmente para esse produto. Então, ele é o nosso carro-chefe. Nós temos uma esteira rápida desenvolvida para trabalhar com ele. Para nós
é fácil. No banco não é. Sim, Exatamente. O próprio gerente, se for chegar no bancão e dizer para ele assim, vamos fazer um imóvel com garantia no capital de giro, ele vai dizer, é demorado. Antigamente era... empecilhos. Claro. Porque assim, ó, a própria hipoteca, por exemplo, antigamente era muito difícil. Impunha a hipoteca, daqui a pouco para te tirar a hipoteca era complicado. Hoje se faz a modalidade de alienação fiduciária, que ela é muito parecida com o veículo. Então a tomada do banco ela é muito mais rápida. Sim, só que o veículo, acredito que seja mais rápido, né? Por se tratar do imóvel, quanto tempo está liberando em média para um cliente que está querendo buscar um valor hoje? A gente tem um prazo médio de correr esteira para fazer um contrato de 15 dias. E depois a gente depende do prazo do registro de imóveis, porque a gente precisa fazer a averbação desse trâmite. Sim. Depende muito de cartório para cartório. Depende da cidade. Exato. São Paulo, por exemplo, tem cartórios que fazem esse trâmite em 7 dias. Nossa. Mas o tempo de registro por lei é entre 30 e 45 dias. Entendi. Ariela, deixa eu te perguntar, sempre trabalhou com isso? Faz quanto tempo que trabalha nesse ramo? Não. Me explica mais sobre você. Eu nunca tinha visto uma matrícula na minha vida, trabalhava com logística, De transporte, transportadora, Sério? e um dia eu disse, não quero mais trabalhar com isso, é muito estressante. Pensei, vou para o crédito imobiliário, mas nem sabia eu que estava entrando em outra coisa mais louca ainda. Mas já começou já no crédito imobiliário já, então. Um dia eu vi uma amiga minha entrando... Há quanto tempo? Há 2 anos atrás. 2 anos atrás, então faz pouco tempo e... Sou um bebê dentro do crédito imobiliário. Eu vi ela, eu disse, nossa, mas como ela tá feliz trabalhando com isso, com financiamento imobiliário na época. Sim, ela tava vendendo sonhos, né? É maravilhoso fazer o financiamento imobiliário de uma pessoa, porque a pessoa tá adquirindo uma casa, Sim. realizando um sonho, eu quero ser feliz assim também, eu quero vender sonho. E Mais fácil. fui trabalhar numa assessoria de crédito imobiliário, indicado por essa amiga, fazendo um estágio praticamente, uma remuneração muito baixa, onde eu aprendi tudo do início. Toda experiência, né? Eu trabalhava de manhã cuidando de uma senhora de 90 anos. Então ela já se foi, já, ou tá indo? Já se foi. Porque Já se foi. 90 anos. Mas ela esteve ali. De manhã eu Sério? cuidava dela e de tarde eu fazia esse estágio para poder Sempre financeiramente... e aprendi ali. Fiquei um período curto e logo consegui um emprego numa empresa de crédito, de financiamento. Aprendi mais um pouco e fui chamada para trabalhar nessa fintech. E deixa eu te perguntar, precisou fazer muitos cursos, qual a dificuldade que tu teve para entrar nesse ramo? Tipo assim, a gente sabe que todo negócio não é Sim. mil maravilhas, então a gente aprende, vai fechar esse cliente, um pouco não deu, um pouco. Realmente, Contando com essa comissão. é uma caixa de surpresa. Todos os dias a gente acorda e aprende uma coisa nova. Né, Fábio? Verdade. Eu converso A gente muito com o estava Fábio. conversando rindo pra cá, né? A gente tava conversando sobre Não, isso. desde que eu comecei a aprender, não teve um dia que eu me acordasse e não aprendesse uma coisa nova em todos os quesitos do produto. Até porque o banco modifica também muitas coisas, né? Sim. Sim. Hoje o que vale é uma regra, o banco se adequa, porque ele daqui a pouco teve alguma dificuldade em alguma situação, né? Então o próprio banco ele te impõe algumas situações diferentes, né? Sim. A Ariela especificamente trabalha numa fintech, mas eu trabalho com 14, né? Sim. Então, Eu quero tem falar a sobre diferença. você, Fábio. Fábio, fiquei sabendo que tu era gerente de banco já durante 20 anos, então eu quero que nos fale qual a experiência que tu teve também. Então vamos bater esse bate-papo, cara. Vamos lá. Tira muitas dúvidas que a gente tem hoje, o pessoal que tá assistindo também tem referente a banco, se é aquele bicho 7 cabeças, dando, meu Deus do céu, é o gerente. É o que a gente sempre comenta, né? O gerente é aquele pobre de gravata, né? Assim, cara, E é verdade. eu tenho uma raiva, cara, que às vezes o cara vai num banco, eles olham pra uma cara, às vezes o cara vai de camisetinha, eles olham pra uma cara pra gente, tipo assim, ó, chama a gente de chinelo pelo olhar, eu acho. De verdade, Não, os melhores negócios que eu fiz na minha vida foram pessoas humildes, digamos assim, que vieram totalmente humildes. As pessoas que vêm bem vestidas e tal, É só lorota. normalmente é para dar o golpe. Sim. Mas deixa eu te perguntar, mas no banco eles dão esse treinamento em questão de você não julgar pela aparência ou não? Ou isso aí vai da pessoa Não. que tá ali? Não, vai pelo teu feeling, pela tua experiência, né? Sim. A Ariela deve ter passado por isso também, né? Realmente, a gente vinha conversando exatamente sobre isso. O feeling hoje... É o mais importante. Eu acho que é um dom pro comercial, pro gerente,
Porque as pessoas, às vezes, vêm com uma aparência tão... esse vai fechar, esse... Tudo bonitinho, os documentos, não... Não. Às vezes vem o kit banco, né? O Fábio foi meu parceiro, que iniciou comigo desde o início, desde que eu entrei nessa fintech. O Fábio foi um dos meus primeiros parceiros. A gente cresceu junto dentro da empresa. Sim, que legal. Crescemos juntos, literalmente. E o Fábio me deu muitas dicas, muitos insights, e um deles é esse, ter o feeling. Feeling do cliente, caso queira ou não, é uns que é só aqui e nada. Exatamente. E é bastante. Sim. Então, assim, quando tu falou assim, trabalhei 20 anos em instituições financeiras. Sim. Então, hoje eu faço um trabalho diferente, tá? Eu não trabalho mais para o banco, eu trabalho para o cliente. Porque busco o perfil do cliente, verifico qual a necessidade dele e onde posso se encaixar. E como a Ariela estava falando, crescemos junto dentro do produto. Eu também, dentro do banco, trabalhando esse tempo todo, assim, contando nos dedos as operações de home equity. Porque o gerente, o que acontece? O gerente ele tem a meta mensal dele. Consórcio, título de capitalização. Ele tem imposto, alguma meta e tudo mais. Então, assim, tu não olha muito para a necessidade do cliente. Quando a gente fala num produto home equity, ele atende muitas vezes a necessidade. Sim. Pela taxa, pelo tempo, a flexibilização, por exemplo, assim, vamos pegar uma casa que não está averbada. Dá para fazer? Dá. Agora, se tu for nos bancos tradicionais para fazer uma aquisição, até mesmo, esquece. Não consegue fazer. Bom, né? Não consegue fazer. Então, essa questão de flexibilização, a análise manual, que hoje a análise está muito vinculada a robô. Vai no gerente hoje do banco, ele não tem aquela autonomia de dar canetada aqui, Não, vou te dar um cheque especial, vou te dar isso. Coloca no sistema, liberou para ti tanto de cheque especial, liberou tanto de cartão de crédito. Não é ele que diz. Pode haver um comitê, depende do valor da proposta, da alçada da agência e tudo mais, tá? Sim. Mas é muito robotizado. Ele prefere abrir uma conta para ti, esperar o sistema te dar um limite, porque ele não tem autonomia para fazer diferente. Sim. Então, hoje, se a gente fala do home equity em si, ele te dá essa autonomia. Sim. Deixa eu te perguntar, onde foi a tua virada de chave? Para sair do banco e, tipo assim, vou montar um negócio próprio, ou tu saiu do banco e já tentou abrir uma empresa, ou tentou não trabalhar mais com isso, porque a cabeça da gente fica, né, trabalha aquilo ali, às vezes estressa, ou é uma coisa que tu gosta. Eu quero entender isso de ti. Na verdade, foi um pontapé. Foi Ah, o único... Foi o melhor Então, pontapé que eu tive. Melhor pontapé. O pontapé melhor que eu tive na minha vida. O último banco que trabalhou foi qual? Sicredi. Sicredi. No Sicredi, eu nunca tinha ido pra rua. Eu sempre tinha pedido demissão e tal. Fui para outras regionais e tudo mais. E aí o gerente, a gente teve um desentendimento e tal, o gerente da agência. E ele me deu um pontapé. E aí eu nunca me esqueço, uma história interessante. Minha mãe me ligou assim: Fábio, e agora? O que tu vai fazer da tua vida? Tu já tem aquela situação, né? De ter saído tanto tempo numa instituição e tal, veio a pressão. E nisso eu fui convidado a trabalhar na Frank, que é de Santa Catarina. Ela é uma franquia onde o Paulo iniciou, que é o CEO da Frank, e ele trouxe junto com ele vários parceiros. Ele era CEO de vários bancos, né? Ele trouxe com ele esses parceiros, e aí comecei. Foi daí que eu conheci a fintech, onde a Ariela trabalha, e comecei a conhecer melhor o produto home equity. Até então, trabalhando tanto tempo no banco, o banco sempre dizia assim: a garantia é uma cereja do bolo e não principal. Só que estudos indicam, né, que assim, entre tu ficar devendo pro crédito clean, que chama sem garantia, ou com garantia, tu vai dever sempre pro crédito clean. Então eu sempre achava que isso era uma garantia muito importante numa operação, né? E assim foi iniciando. Iniciando, eu já devo estar 4 anos na Frank trabalhando com eles. Mas trabalha com isso com eles ainda? Trabalho com eles, porque tem parceiros importantes. Mas eu trouxe junto a parcerias, fundos de investimento para antecipações. Muitos produtos. Capital de giro, outros players também em relação ao home equity, aquisição de imóveis. Sim. Então, assim, praticamente trabalhamos com todos os players do mercado. Tá? Ariela, deixa eu te perguntar qual é a maior dificuldade que vocês encontram hoje que não aprova os clientes? Com certeza, o cliente hoje ele não entende o momento certo de procurar o crédito. Como assim, não entendi? É tipo assim, ele não tem capacidade de pagamento ou porque ele não, tipo assim, do nada eu quero pegar um dinheiro? Só por um milagre, né? A gente sempre milagre. Né? O que acontece? Como a economia hoje, ela deu uma desequilibrada e os clientes,
O padrão para o banco privado hoje é do cliente triplo. Ele só aceita aquele cliente que está com score lá para cima de 900. A garantia que o banco privado quer hoje é os próprios investimentos. Ele te empresta dinheiro com garantia de dinheiro. Sim. Então, o cliente que chega na fintech, ele é o cliente que ele tem um imobiliário bom, ele tem um score bom ainda, e ele fica em dúvida se toma ou não aquele dinheiro, porque ele acha que aquele juro não é para ele, então ele trava. E quando ele está apertado, ele volta, mas ele já não aprova mais o crédito. O maior problema hoje de aprovar créditos bons, tá? É o time do cliente. Entender que hoje ele não está mais se enquadrando no padrão bancão. Entendi. É o que eu sinto de mais dificuldade. Em outro momento, logo que eu entrei no crédito com garantia, o perfil do nosso cliente era o perfil de cliente que tinha um score aí de 200 para cima. É baixo, né? Baixo, nós atendíamos... Nós Eu acho que banco é só a partir de 700, 800. Agora o cliente, nós estava atendendo, conversando com ele ali, Sim. para ele tentar conseguir um crédito na Caixa, e ele falou que a gerente falou que é só acima de 800. Viu? É o que eu tô te dizendo. O padrão do banco, ele elevou demais, ele não compra mais risco nenhum. Então, o risco médio que o banco comprava antes, hoje é a fintech que compra. E este padrão 200 que a gente atendia antigamente, a gente não atende mais hoje. Hoje, quem vai atender isso é o fundo de investimentos ainda, que cobre juros absurdos. Porque o risco é muito alto da fintech ou da pessoa que está injetando dinheiro, né? Exatamente. Mesmo que o imóvel vai ficar como garantia... Porque, como eu digo, hoje na reunião, depois eu tive uma conversa com um parceiro, mas eles estão dando uma garantia real de alto valor, valor agregado, porque imagina vender essa garantia por X valor. Eu disse, mas nós não queremos vender essa garantia. Nós não somos imobiliárias. Nós não queremos a garantia do cliente. Sim, não é só segurança. Nós somos a fintech, nós queremos vender dinheiro e capitalizar com isso. Então, não é essa a intenção. Sim, entendi. Sabe? Deixa eu te perguntar uma pergunta mais específica referente a isso. Quando o cliente ele é obrigado a passar para a fintech, que vocês trabalham, ele é obrigado a passar para a fintech ou fica no nome do cliente e fica um adendo embaixo, tipo, um adendo que se fala, como é que fica um registro embaixo que está alienado? Tu diz na matrícula do Na imóvel? matrícula. Exato, fica como se fosse um banco comum, tá? Como se fosse um financiamento, a gente chama de refinanciamento do imóvel. Tá. Quando o cliente compra um imóvel, o banco faz aquele financiamento e faz uma verbação na matrícula daquele crédito que está Tá financiando. falando na parte da compra, tá falando do Home Act agora. Estou comparando. Tá. Quando Quero entender essa parte. Isso, estou fazendo uma comparação. Quando o cliente compra, o banco vai lá e registra que fez aquele crédito para o cliente. Nós fazemos a mesma coisa. O cliente está tomando um crédito sobre aquele imóvel, nós vamos lá e a gente faz um registro na matrícula dele também, dizendo que ele está tomando um crédito sobre aquele imóvel nas tais condições. Discriminando, né? Exatamente. Faz a É a descrição. mesma coisa. Continua o nome do cliente. Continua em posse do cliente o Ou de imóvel. terceiros, né? Terceiro, eu Ou quero de entender terceiros como que- funciona essa parte de terceiros. Interessante. Eu quero que me explique essa parte de terceiros. Não, terceiros, o que acontece? Continua a matrícula no nome do garantidor, que a gente chama, né? Da pessoa onde é a possuidora do imóvel. Vamos dar exemplo. Eu preciso levantar um capital. Perfeito. A Ariela é amiga minha. Vamos ser sócios. Sócios. Sócia. A gente precisa montar um negócio. Então, ela tem um imóvel que é avaliado em 1 milhão. Então, eu posso entrar só para garantir renda? Não, para comprovar renda? Não, como é que funciona? Pode até 4 pessoas. Eu e meu Pode ter esposo. composição de 4 pessoas para comprovação de renda. Mas daí se torna fácil. Mas é fácil. As pessoas dizem como é um bicho de 7 cabeças, mas se torna fácil, né? É que o produto ainda tem Ele é bem muito flexível, né? tabu ainda em cima do produto. As pessoas têm medo também do Igual produto. consórcio. As pessoas têm um medo de consórcio assim, Exato. absurdo. E o crédito com garantia também, as pessoas têm medo. Mas eu vou perder o meu imóvel. Mas não, mas espera, tu tá tomando crédito para perder o teu imóvel? Não, tá tomando crédito para fazer um investimento. Esse investimento vai te dar um lucro, vai te gerar uma renda extra, tu vai pagar. Sim. Tu não Com comprou prazo financiado. alongado. Tu não comprou financiado, tu não pagou. As pessoas ainda têm que quebrar esse tabu sobre o crédito com garantia. E justamente nesse momento que eu entro conversando com o cliente, fazendo entrevista de crédito, entendendo para que ele vai tomar esse crédito,
Sim. Para já quebrar esse medo da taxa, esse medo do crédito no início, quebrar essas expectativas que ele tem, Sim. que muitas vezes declinam a operação lá no final. Deixa eu te perguntar, hoje as pessoas têm muito medo e receio, porque como você trabalha para essa fintech, a maioria do pessoal vai na Caixa, vai em Santander e tipo assim, é algo mais seguro, né? Mas como mudou bastante coisa, o que tu me diz referente a isso? É como eu te disse, hoje a Caixa, o Santander, o banco privado, eles ainda têm apetite para aquele cliente que tem um score altíssimo. Top, cliente top. Exato, e muitas vezes não tem recursos, né, Fábio, para esse produto. Tem um recurso muito limitado que atende um pouco cliente. Então, hoje os clientes já estão migrando para as fintechs, já estão entendendo um pouco mais. Eu já senti de um ano para cá uma mudança bem grande em relação à aceitação das fintechs. Até porque as próprias empresas, assim, falo pela que eu trabalho e pelas outras que são concorrentes, elas estão cada vez se divulgando melhor e mostrando para o cliente a sua credibilidade, o cuidado com segurança. Isso cada dia está vindo mais forte. Sim. E as pessoas estão também se preocupando em se respaldar, não enviar documentação. Eu tenho sentido essa diferença, sabe? Sim, sim. Quando se trabalha, Josias, com a fintech é mais flexível por quê? Vamos lá. O dinheiro que vem da aquisição de imóveis, ele vem da poupança, tá? Praticamente. Como assim? Por exemplo, assim, a cada R$1 que você deposita, deve utilizar 65 centavos. Você está falando do banco. O cliente, por exemplo, o cliente vai lá e depositou um dinheiro na Caixa. Na poupança. Na poupança. Especificamente, tá? O banco usa esse dinheiro para fazer empréstimo imobiliário. Olha aí. Então, assim, houve uma época onde faltou esse dinheiro e eles deixaram pegar da LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Tá? Hoje está faltando dinheiro para os bancos, tá? Para esse tipo de operação. Sim, então eles estão tentando fazer um cartão CRI, de crédito, com a taxa maior. Não, eles não podem pegar, mas eles estão pegando de CRI, eles estão pegando de investidor externo para fazer o home equity. Diferentemente de uma fintech. A fintech, o que ela faz? Ela pega investidor privado. Tá. O que é fintech? Fintech é uma financeira tecnológica. Onde tem vários investidores que eles se reúnem para investir em alguma coisa, Isso. Não. Algumas financeiras tecnológicas, algumas fintechs têm vários investidores. A nossa financeira tem só um investidor. Também trabalha com CRI, captação de recurso no mercado através de CRI. Sim, te entendi. Fábio, e me fala referente a qual o valor máximo que vocês já conseguiram liberar. A Ariela está há 2 anos. Qual tipo assim, o contrato mais top que você já fechou? Assim, hoje você chegou triste dizendo que perdeu um negócio de 8 milhões, né? Perdi. Então. Assim, o nosso risco, geralmente, ele não é muito concentrado. Eu trabalho na parte de varejo, que são operações até 5 milhões. Então, o contrato mais alto que eu já consegui fazer foi 3 milhões e 200. Sim, mas o total de clientes, assim, já ajudei, levantei 100 milhões já, 50 milhões já para vários clientes desses 2 anos. Olha, boa pergunta. Eu nunca fiz todo o montante das minhas operações. Não levantei esse montante todo. Só numa operação a mais alta que eu fiz foi 13.200. Hoje perdi a de 8, infelizmente. Mas faz parte. Faz parte, né? Nem todo dia a gente ganha, mas a gente está sempre em busca de outras. Nós trabalhamos hoje com créditos mais volumosos, mas a gente chama essa operação de atacado. É uma operação estruturada. Acima de 5 milhões daí. Acima de 5 milhões é uma operação estruturada. Porque geralmente vai ter uma garantia com uma análise mais detalhada, ou vai ter uma estruturação de renda mais criteriosa. Sim. Então, o meu expertise hoje é varejo. Apetite existe, né? Apetite existe. Existe recurso. Recurso não é problema. Tá, e esse cliente, por que ele não aprovou esses 8 milhões? Por um erro documental dele? Alguma coisa documental, planejamento. O que acontece, tá? Hoje, a gente preza muito por operações saudáveis. Sim. A empresa quer se tornar perene no mercado, onde o que mais acontece é nascimento de novas fintechs e fechamento de fintechs. Toda hora a gente recebe notícia. Sim. Fintech tal. Até o Nubank era uma fintech, agora se tornou um banco, agora tem um registro. Houve um crescimento. E a empresa ela quer exatamente isso. Continuar perene no mercado. Para que isso aconteça, a gente precisa cada vez ter mais certeza de que as nossas operações são saudáveis.
tanto um imobiliário saudável em caso de um default, quanto uma empresa saudável que está buscando crédito, um cliente saudável que vai rentabilizar quando for um investimento. E na hora de estruturar a defesa com o cliente, infelizmente, a gente não teve um sucesso na entrevista e acabou declinando nessa parte. Sim. É que precisa justificar também, né? Como você vai pagar? Como empresa. Isso Qual vocês projeto? têm que fazer isso aí. Nós fizemos isso, até porque assim, a gente se torna um consultor do cliente, tá? Certo. Eu tô precisando de capital de giro para investimento, né? Eu já ouvi muitas vezes até da tua fintech, ele, não, pode fazer no início lá do processo, não, pode fazer o que quiser com o dinheiro, quer viajar, pega o dinheiro, vai viajar. Hoje não é mais assim. Hoje a empresa ela quer saber assim, vai ter capacidade, porque em 20 anos se muda muito, né, a vida financeira, tanto do indivíduo quanto da empresa, né? E ela quer ver se tu tens a capacidade ou não de fazer o pagamento. Porque a empresa não quer o imóvel, que nem você tinha comentado. Ela quer... Senão ela se tornaria uma imobiliária e não, né, vou comprar mais barato o imóvel. Então é mais ou menos nesse sentido. Te entendi. Agora eu vou tirar um tempinho, vou chamar o Natan. O Natan é um parceiro nosso aqui, tá ajudando nós aqui. Ele tem algumas dúvidas, então eu vou passar a palavra para ele, algumas perguntas mais específicas. Ele vai apertar tu, Fábio. Não duvido, não duvido. E eu alcanço aqui. Cuida aí. Eu tomei algum já. Meu Deus, sério? Que perguntas capciosas que tu faz. Pois é, Tudo bom com vocês? tudo. E aí, Natan, tudo você? certo? Tudo certo, vamos dar continuidade na troca de perguntas sobre empréstimos com garantia. Tem umas perguntinhas boas para vocês, Então vai lá. muito boa. Match fish. Vamos lá, vamos fazer algumas posições aqui para a gente conseguir entender melhor. Vamos supor que tenhamos um cliente que ele tenha débitos. Ele consegue fazer o home equity? Existe uma regra básica nas fintechs que até 10% do valor da dívida sobre o valor solicitado do crédito é permitido. É permitido, então. É permitido. Então, vamos supor, ele tenha 100 mil, ele está solicitando 100 mil reais, até 10 mil é admitido dentro da análise, ele pode tomar o crédito. Então, teoricamente, um cliente negativado conseguiria pegar um capital de giro com garantia imobiliária. A não ser que seja da mesma linha que ele está tomando. Vou te dar um exemplo. Ele deve lá na Caixa Federal, através do imobiliário, 10 mil reais. Ou R$1.000. Não dá. É regra básica das fintechs, tá? Regra básica, então, um negativado conseguiria fazer o... Consegue. Há um limite. E até mesmo numa aquisição, se for para o bancão, tá? Vamos falar lá em Bradesco, Santander, Itaú. Se o vendedor tiver uma dívida grande e depende da dívida dele, não consegue nem até mesmo vender o imóvel dele. Verdade. Interessante. E existe isso. E hoje vocês trabalham somente com garantia de imóveis ou também financiamentos ou alguma outras linhas? Existe, né, junto à fintech lá, né, Ariela, algumas linhas de condomínio, existe para energia fotovoltaica, né, construção e reforma, para construtoras, né, inclusive, né, início de obra, existe também a possibilidade. Interessante, então temos outros tipos de linhas além do home equity. Sim. Temos sim. Diversas, né? Eu, particularmente, tenho todas, tá? Tem que o todas. banco oferece, eu tenho Fábio todas. é Mas falando especificamente hoje da uma parceira boutique. ela boutique. é uma Fábio boutique, é uma boutique. Tique de crédito? Exatamente. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais Não ou seja menos. modesto. Não, então assim, não, de fato, assim, ó, hoje se consegue, com a tecnologia, fazer uma escolha. Por exemplo, assim, eu consegui aprovar em 3 bancos capital de giro. Vou lá e escolho a taxa de juro que se adequa ao meu momento. Ao produto que eu tenho também, né? Então vamos lá, quero consórcio, temos, né? Com vários parceiros. Queremos seguros, temos com vários parceiros. Capital de giro, que mais? Antecipação de recebíveis, vários fundos eu tenho parceria também. Aquisição de imóveis, aquisição de veículos, crédito com garantia de veículo. Então, assim, tem uma gama muito grande que um banco te oferece e a gente consegue oferecer também. Um acervo de produtos bem... Um acervo de produtos com a vantagem de escolha. Diferente se vai chegar num banco específico
Não Então, tem. basicamente, hoje o trabalho de vocês é entender a dor do cliente e Exato. Eu ser entrar o com consultor. solução. Ser consultor dele, verificar o perfil, ver aonde ele se encaixa, né? Mas especificamente da Ariela é um pouco diferente, né? Mas o meu é um trabalho um pouco mais de consultor, leva um tempo, mas a gente consegue. Interessante. Eu sempre digo, todo cliente daqui a pouco ele tem a solução nas mãos deles. É só ele querer. É só ele sentar, botar as mágoas pra Não fora, desistir. botar o que tem, tudo que tu precisar, Não tem o que ele não... Precisando, todas as soluções nós me temos. chama que eu vou. Esse é o diferencial hoje, é o A ver facilidade, do cliente e ter todos os produtos para oferecer. Não, e o legal, assim, ó, a gente não comentou isso, mas é uma coisa muito interessante. Todo o processo do home equity hoje nas fintechs, ele é eletrônico. Ah, vamos lá, pegar um bancão numa aquisição, vou pegar o Bradesco, cartório. O cliente tem que ir a cartório, leva a documentação, pega a assinatura. Na fintech, não, é tudo eletrônico. Tudo digital em Tudo casa. digital. Você trabalha dentro do CRI, né, Central de Registro de Imóveis, e o banco faz todo o processo, deixa ele pronto, até mesmo na aquisição. É uma coisa que eu estranhei bastante quando eu saí do primeiro trabalho que eu fazia aquisição nos bancos. Eu tinha todo um momento que eu estruturava ali a assinatura do contrato. Trabalhava só com clientes da região Porto Alegre, região metropolitana. Então, eu preparava café, preparava aquele momento de assinatura do contrato, que era o momento da emoção. O famoso êxito da operação. Sim! Então, ia ter assinatura, as pessoas estavam felizes, né? No começo eu achava que era assim, né? Sim. Até descobri que depois não podia juntar vendedor e comprador, né? Porque eles brigavam. Exatamente. Mas, enfim, eu tinha todo aquele cerimonial ali. Quando eu fui para o crédito com garantia, meus parceiros lá do Pará, nunca vi os parceiros, os clientes também dos mais variados lugares, eu nunca mais assinei, nunca mais peguei num papel. Não tem papel mais. Hoje é tudo digital, PDF digital. tudo, gente. escaneia. Não existe papel. Eu carrego uma agendinha porque eu sou das antigas, Das mas antigas aqui porque eu gosto de também. ficar rabiscando alguma coisa, porque não seria necessário. É impressionante, eu disse, não sei, eu acho que foi pro Josias esses dias. Eu fiz mais operações de crédito em São Paulo que no Rio Grande do Sul, com home equity. Impressionante. E eu recebo mais Porque o povo é um indicações pouco em São travado, Paulo. né? Não acredito. É tudo digital, isso é fraude. Até mesmo créditos de valores altos, 2 milhões, 3 milhões, na época que começou a pandemia, os bancos fazendo com FGI direto, que era facilitado. Hoje ainda se faz com a FGI, tá? Que é uma linha do BNDES. Tudo digital. Não vê nem o rosto do cliente. Daqui a pouco só por telefone, tem essa linha, me manda os documentos tudo por WhatsApp. Pessoas Não têm precisa essa apresentar coisa no banco, não precisa não sei o que, não sei o que. do canetaço do gerente. Tudo por WhatsApp. Tudo digital. E os Pronamp, como é que estão? Tá saindo, não tá? Existe épocas de Pronamp, tá? Mas o FGI ele tem o ano todo. O ano todo. O ano todo. Então tem a possibilidade. É um pouco mais difícil, mas tem a possibilidade. Mais custoso, mas anda. Anda. E também da mesma linha, tudo digital. Tudo digital. Digital não tem, né? Vem pra tomar conta de tudo. Facilidade, Exatamente. documentação. A gente na junta, tirando uma certidão. Ai, gente. Assinatura, marcando o cartório, horário para assinar junto com o gerente do banco. Os velhos tempos. Não, existe ainda, tá? Existe ainda? A aquisição de imóveis ainda os bancos se utilizam desse formato. Acho que é o Banco do Brasil, qual é que precisa levar pastinha Banrisul, né? Banrisul, pastinha, impressa, tudo. Não, mas assim, ó, Isso é um banco meio... eu faço, por exemplo, quando eu faço Santander, Bradesco e tal, é assim, vem por SEDEX os contratos, 5 vias. Sim, os contratos, mas Bem, a pastinha já do assinado. cliente. Pastinha do cliente, com as sim. certidões, todas as certidões, todas impressas, cópia dos documentos, tudo numa pastinha, em ordem. Senão não perde comissão, né, Fábio? Perde sim. Uhum. Papelzito ainda. Papel, pastinha, largar lá na mesa do gerente, lá no Banrisul. Senão Imagina. não rola. Vamos voltar lá para a área de garantia, que é a tua área. Vamos Yeah. fazer umas perguntinhas. Bora. Botas. Também faço aquisição. Quais tipos de áreas a gente pode trabalhar? Pois é. Trabalhamos com área urbana. Se a gente fizesse rural, a gente já estava... Mas eu trabalho com rural, tá? E fazendo eu faço, tá?
Faz fazendo, então. Tu tá rico, hein? Começou agora, mas estou fazendo. Vamos lá. Opa, Tem a opa, possibilidade. opa. Nossa parceria Ou acontecendo. falaram, tem tudo, Fábio. O cara vai buscando. O cara vai buscando. Tem que ter uma Boutique de conversa com crédito. o parceiro. Vai ficar rico sozinho. Depois no off a gente conversa também. Olha só, vai ficar rico sozinho, porque infelizmente a nossa fintech não trabalha com área rural. Só com Posso te interromper, Ariela? Claro. Uma coisa bem importante. Se pergunta assim, qual o percentual do home equity que pode ser tomado? Máximo 60%. Isso não é porque o banco quer, isso é uma lei Banco Central, tá? Sim. Então, assim, diferencia-se a aquisição. Vamos lá, até 90%, mas até hoje não fiz uma operação 90%, tá? Mas de praxe home equity é lei Banco Central, até 60%. Perfeito. Tá? E aí tu quer falar quais são os imóveis que é 60%, 50%? É que assim, ó, na verdade... tem pavilhão. A gente vai ter que cortar essa parte, né? Porque- O Fábio meio que se perguntou e você respondeu. Eu ia perguntar. Nunca vi, né? 60% eu nunca fiz. Apartamento, para ser 60%, né? Já fez 60%? Lá no iniciozinho já fiz. Apartamento até 60? foi 60%. Mas é difícil. Na que começa com C e termina com E? Como assim? Como assim? Na fintech? Ah, tá. Não. Fiz. Não, mas Fiz lá já no tirou início. 60%. Já tirei 60%. É muito difícil de apertar 60% por conta das custas que entram junto. Então, lá no meu sistema, tu vai ter os 60% para o cliente. Mas líquido na mão dele, tu não vai dar 60%. Porque eu tenho a minha TAC, né, que é quase 5%. Entendi. Então, Custas cartoriais, então é importante. Isso também é pago dentro do processo, tá? Isso o cliente não tem o custo disso também. Tudo pago pela fintech. Na verdade é pago, mas está dentro do processo, está dentro do empréstimo. Mas assim, não precisa desembolsar nada. Isso que é mais importante. Às vezes assim, eu vou fazer uma aquisição aqui na fintech e eu preciso pagar o ITBI. Está dentro da operação já. Então isso também é uma vantagem que se tem importante, tá? Porque às vezes se fala valores significativos, né, Ariana? sim, muito significativos, principalmente quando a operação é grande. E o que faz também crescer a credibilidade do produto para venda é quando o cliente não precisa desembolsar nada. Ele só recebe no final do processo. Ele não desembolsa valor em nenhum momento. Ele passa pela análise de crédito, ele passa por uma vistoria Esse dentro. seria o passo a passo, na verdade. passo a O passo. começo, meio e fim da Isso. operação. Ele passa pela vistoria sem desembolsar, porque o banco privado cobra vistoria. Então, ele passa pela vistoria, ele passa por uma análise jurídica que tem um custo para a empresa. Se o cliente não fechar no final, a empresa arca com custo, porque são certidões que são emitidas para fazer essa análise. A gente apresenta a proposta para ele, na esperança de fechar sempre, né? Sim. Se ele não fechar, ele não tem custo nenhum. Se ele fechar, é embutido por dentro da operação. Perfeito. Assim que funciona. Mas tinha me feito uma outra pergunta anteriormente e eu fugi Eu dela. tinha te feito a pergunta sobre quais são as áreas que podem ser utilizadas como garantia. Claro, a gente trabalha com terreno em condomínio, com casa em condomínio, galpões, alguns não sendo operacionais, imóveis comerciais, salas, saletas. O que tem mais liquidez hoje é apartamento. Mais rápida para fazer a operação. Sim. Justamente até na parte de registro, porque dificilmente tu vai ter alguma prenotação, alguma impugnação no registro num apartamento. O imóvel, geralmente, ele vai ter a metragem que está na matrícula e ponto final, ele vai seguir. Então, ele é mais rápido de trabalhar. A vistoria provavelmente vai ser uma vistoria online, porque é metro quadrado de região. Então, a operação geralmente corre mais redonda quando é apartamento. Por isso que o LTV, que é o limite do que a gente libera dentro da operação, ele é o mais alto. No caso, não 60, 50, né? Não, ele pode chegar a 60. Pode chegar a 60. Pode chegar a 60. 60. Mas no apartamento, tá? No apartamento. Isso, casa de condomínio também, né? Até 60%. 55% é o percentual mais adequado para casa de condomínio. Casas de rua, 50%, salas comerciais, 40%, 35%, terrenos, 30%. É mais ou menos essa faixa. O que acontece? Cada operação ela é analisada muito criteriosamente para aquele cliente.
Essa é a grande diferença. Então, quando a gente recebe uma operação e entende que aquele cliente está fazendo um investimento, quando não é para liquidação de dívidas, consolidação de dívidas, não é troca de dívidas, ele vai ter um grande retorno, ele está com um score, o imóvel é um bom imóvel, a gente consegue atingir um máximo do LTV. Entendi. Então, tem essa análise criteriosa. Teoricamente, ele teria que ter um bom business plan para conseguir ter um... Exato. Exatamente, análise de crédito. Vamos lá, pegar o cara tá tomado no cheque especial. Ele tá tomado no cartão de crédito, só por Jesus, né? Naquela questão do milagre. Vamos trocar uma dívida ruim por uma dívida saudável, Sim. que é uma dívida a longo prazo, uma taxa de juros adequada. Então, isso também o banco vê com bons olhos. Tá? Sim. Existe até uma operação, né, de troca de dívida. Um banco compra a dívida do outro. Tem, mas é difícil. O banco que vai pegar essa tua dívida, ele vai te analisar antes para ver se vale a pena ou não trazer essa dívida para ele. Digamos, ele vai trazer um problema para ele, né? Inclusive do imóvel, E assim, fazendo internamente, dificilmente eu conseguia fazer uma operação porque ela não era vantajosa. Entendi, De perfeito. fazer a troca. Mas Porque assim, ó, vamos lá. Tu tem lá tomado um imobiliário no Santander, quero trazer pro Bradesco, tá? Uhum. Tu vai ter o custo de novo, de alienação, retirada da alienação. E daqui a pouco, a tua diferença de taxa de juros, ela não se beneficia pelas custas cartoriais. Entendi. Então, cada operação, cada caso é um caso. Se tu quiser trazer para tua PF, tu não tem pênalti nenhum. O produto é desenhado para PF. E até no cartório, né? Tu vai com meia dúzia de documentozinho lá no cartório e faz a alienação do bem. Se tu for com a PJ, contrato social, Muita coisa. Aí documentos dos sócios, todos têm que assinar os sócios. Então, assim, é bem mais complicado. O governo quer que tu tome linha de crédito de PJ pagando taxas altas, linhas próprias para aquilo. E esse produto, ele vem justamente para ajudar o empresário, na minha visão, tá? O empresário brasileiro que tem um imóvel, que quer fazer investimento, não tem condições de arcar com certas linhas de crédito que o banco oferece para ele, mas tem como arcar com uma taxa de juro razoável, Aceitável. Perante uma garantia. Exatamente. Eu acho que aquela questão de amortização, bom, aí se estende muito também, né? Ah, não, se estende. Se estende demais. E a gente negocia isso. É muito assunto. É por isso que eu digo, é muito assunto. E a gente tá falando de um produto, né? É um produto. Imagina, a gente nem entrou no monstro cash. Eu nesse até combo. cheguei a puxar algumas coisinhas pra ti, fazer uns negocinhos, depois pra ti uns cortezinhos das outras linhas de crédito, né? Mas... Podemos fazer em outro momento, mas é muita coisa. Não. E outra hora a gente tinha que falar quando é um produto rápido, mas quando é um produto que tem que divulgar, porque é muito fácil de vender, a gente não bota a mão, né, Fábio? O condo, se tu botar lá energia solar lá no condomínio, que é caro pra dedéu, é financiado. E assim, ó, não vai aval do síndico, que é uma coisa importante, que é diferencial do mercado, tá? Normalmente o síndico fica com uma avalista numa operação de condomínio. Aqui não. E aí, como é que saiu meu guri aí? Saiu bem? Foi bem, Bastante pergunta? Foi bem. Só que eu fiz bastante pergunta antes ali. Fábio, cara, em primeiro lugar, quero agradecer a tua presença aqui. Obrigado pela essa experiência, Ariela. Muito obrigado por ter vindo aqui. Cara, troquemos várias ideias, várias dúvidas e vamos convidar mais vezes para nós falar de outros produtos. Pra te ver, deu 1 hora e pouco, falamos só sobre home equity, né? Então tem outros serviços, tem consórcio, tem empréstimo, capital de giro, antecipação de recebíveis, uma gama de produtos aí que a gente vai até o final do ano. Fábio, muito obrigado. Obrigado, Obrigado pela tua presença, tá vindo aí. Obrigado pela Ariela, oportunidade. muito obrigado, tá? Obrigado por explicar pro pessoal como funciona mesmo esse serviço, né? Essa modalidade. Com né? certeza. Galera, muito obrigado por estar conosco aqui e fique ligado que tem mais convidados chegando aí. Obrigado, tamo junto. Show de bola.